Esteja conosco. Boa noite. Aí sim, está todo mundo aí, está certo. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações cujo título maior é Perspectivas Eternas, respondendo aos grandes dilemas da sociedade. Nós já respondemos aqui muitas coisas, muitos assuntos. Você pode acompanhar essa série lá no YouTube da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o dilema das drogas. Afinal de contas, por que as pessoas usam drogas, entorpecentes ou coisas nesse sentido? Por que as pessoas buscam algo como isso? Eu quis trazer aqui pelo menos 4 respostas que a filosofia ou a sociologia, ou as duas juntas, podem nos dar. A primeira delas é o seguinte: o desejo humano por escape e significado. A busca por prazer, por alívio do sofrimento, a transcendência sempre esteve no coração da experiência humana. O homem sempre desejou algum tipo de escape diante da realidade da vida e, ao mesmo tempo, buscar uma identidade de quem ele é, ou qual é o propósito dele. O fato de não estarmos presos a mais nada, de que o individualismo é que floresce nos dias de hoje, eu não dependo de ninguém, eu vivo para mim mesmo, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e nada nem ninguém pode me impedir, também nada nem ninguém pode me apoiar. Então, quando a dor vem, o sofrimento vem, eu não tenho aonde segurar, quando o vento é forte, eu não tenho aonde me agarrar. Mas existem propostas fáceis para isso. Uma delas, as drogas. Eu vou me entorpecer e, mais uma vez, eu vou sentir algum tipo de satisfação, mesmo que curta, mesmo que por um instante. Mas como eu não tenho aonde me agarrar, e eu acabo descobrindo que eu não sou a resposta, isso então me alcança. Uma quarta razão é trauma, dor. E associado isso uma cultura de anestesia. Olha que interessante. Brené Brown, ele identificou a vulnerabilidade e a vergonha da nossa cultura e como a gente lida mal com essas coisas que acontecem conosco. A cultura ocidental moderna não ensina mais resiliência e o enfrentamento da dor, mas sim a busca incessante por soluções fáceis. Quando não encontramos algo que possa nos satisfazer. Eu tenho um tio que todos os dias ele compra 2 latinhas de cerveja. Todo santo dia. A caminho do trabalho dele, ele passa no mercado, ele compra 2 latinhas. Ele chega em casa e ele não quer nenhum barulho. Ele quer relaxar. Ele toma aquelas 2 latinhas, já é o suficiente para ele ficar, como a gente diria, no grau, e aí ele relaxa. A química se torna a única solução diante da dor, diante do sofrimento. Quantas pessoas, ao perder alguém, ao passar por um grande trauma, ou ao passar por uma grande dor, se entorpeceu, se distraiu com remédios. Quando eu falo remédios, não drogas ilícitas, mas drogas mesmo, no sentido lícito da coisa, ou outras coisas que nos tiram da nossa realidade. E assim a gente consegue fugir dela. C.S. Lewis, quando ele pensa sobre isso, ele diz o seguinte: o problema não é que os nossos desejos são muito fortes, mas sim que são muito fracos. Nos contentamos com um prazer momentâneo quando fomos criados para uma alegria infinita. Porque é justamente isso que acontece quando nos entorpecemos, seja pelo que for. Há um prazer, há uma satisfação, há uma sensação de alegria que alcança os nossos corações, que nós sabemos que é momentânea. Quando passa, então, vem a dor, vem a culpa, até o desespero. Quantas vezes eu já não ouvi, numa casa que cresci, onde meu pai, no início da vida, era alcoólatra, bem como todos os meus tios.
Quantas festas de Natal eu vi aquela alegria se terminar numa grande confusão e todos fazerem promessas dizendo que se amava e que não ia mais viver aquela realidade. Em tempos modernos, já na época do WhatsApp, para quem não sabe, teve uma época que não existia o WhatsApp. Parentes próximos enviavam um vídeo. Família, precisamos de Deus. Nunca mais poderemos viver cenas como essa. Precisamos nos unir e viver em amor. Mas aí, quando o amor chegava em união, ele chegava misturado de uma necessidade de se entorpecer para verdadeiramente viver algum nível de alegria. Percebe que o C.S. Lewis está dizendo o problema não é que os nossos desejos são fortes demais, não é que isso me atrai, não, o problema é que nós somos fracos. Fracos porque acabamos nos colocando numa condição de alegria circunstancial, momentânea, temporária, e não desfrutamos de uma alegria infinita, eterna, da qual o meu e o seu coração foi criado. Dessa forma, o problema não são as drogas. O problema é o desejo de escape, de prazer, de anestesia da alma ou de pertencimento do coração. Achando que algo pode preencher o vazio que só Deus preenche. Algo pode nos satisfazer na realidade daquilo que nós somos verdadeiramente só em Deus. Quando nós olhamos para o contexto de 1 Coríntios, é exatamente isso que está acontecendo. Aquela igreja nasce num contexto de hedonismo, essa busca pelo prazer desenfreada. Ela nasce também num contexto de politeísmo religioso. Ela nasce nesse contexto de diversas filosofias, ideias e caminhos. E agora eles estão tendo um problema muito sério. O povo se converteu, aparentemente, mas eles não conseguiam pensar a vida além daquilo que eles foram ensinados na sua infância, adolescência e desenvolvimento da vida adulta. Talvez esse seja exatamente o seu cenário. E por isso você precisa se entorpecer de qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou não, porque foi assim que você aprendeu, foi assim que você viu na sua casa. Essa é a cultura que foi gerada no seu coração e na sua mente. E parece que se você não tiver isso, você não pode nem que por 30 segundos, 1 minuto ou 1 hora, desfrutar daquilo que você chama de alegria. Está tudo bem. Parecemos presos numa cela que se satisfaz com 1 hora de banho de sol. Está tudo bem ficar preso na cela, desde que eu tenha 1 hora de banho de sol. É isso que está acontecendo aqui com o pessoal de Coríntios. E agora Paulo vai tentar dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta a essa realidade, a essa busca desenfreada de alegria e prazer do corpo, em detrimento de uma alegria verdadeira e eterna. E Paulo começa argumentando dizendo o seguinte: olha, vocês têm uma falsa sensação de liberdade. Ele usa um dito, e aqui isso é muito interessante, porque você já disse, olha, a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Paulo está usando um ditado da época para responder um pensamento cultural. De forma que a Bíblia não está dizendo para você que todas as coisas são lícitas. Ela está dentro de um contexto histórico, sociológico, de pensamento cultural daquela época. O que Paulo está trazendo é o pensamento da época para responder com o Evangelho de Deus. Então, a próxima vez que você falar, a Bíblia fala, todas, não, peraí, você está falando de um jeito errado. Você está falando como se a gente pudesse fazer tudo, e não é isso que a Bíblia está falando. Tanto é que o argumento de Paulo vai nesse sentido, olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Está vendo que está em aspas aí? É por causa da ideia de ser um ditado. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O que ele está dizendo aqui é que esse dito que havia dentro da cultura dos coríntios daquela época, parecia dizer o seguinte: olha, eu posso fazer qualquer coisa, tudo é lícito, tudo é permitido, eu tenho liberdade absoluta. E aí Paulo dá duas respostas. Olha, vocês podem até pensar que todas as coisas lhes são lícitas. Vocês podem até pensar que vocês têm liberdade para fazer o que quiser. Mas vocês não têm por duas razões. Primeiro, nem tudo convém. O que significa essa palavra convém aí? Significa ser útil, ser benéfico, trazer vantagens. O que Paulo está dizendo aqui é que, embora as coisas possam ser permitidas, nem tudo que a gente faz leva de fato a um florescimento humano, a uma santidade, a uma satisfação. Você pode até achar que você pode fazer tudo, mas nem tudo que você faz é realmente bom para você. Mesmo que seja lícito, legal, possível. Não é? Então, dessa forma, isso mata o argumento de que tudo é permitido. Por quê? Mesmo que aparentemente tudo seja permitido, nem tudo que eu faço é realmente bom. Realmente colabora, ajuda, traz crescimento. Segundo argumento: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E aqui, mais uma vez, a palavra quer dizer essa ideia de ser escravizado. Se todas as coisas lhe são lícitas, e se você pode fazer o que você quiser, você não é verdadeiramente livre se você está obrigado a fazer aquilo, se você está sendo dominado por aquilo. Lembra do exemplo do meu tio? 2 latinhas de cerveja. Se eu falar para ele assim: tio, essa semana está proibido. O homem vai dar batedeira. Vai dar um desespero nele. Todas as coisas me são lícitas, mas se eu ficar sem o cafezinho da manhã, eu não dou conta. Cafezinho que eu falo é café mesmo, café. Porque tem gente que é viciada em café, não sei se você sabe. Você podia aproveitar que o café agora ficou muito caro e falar assim: vou tomar esse trem mais não. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Eu era um desses. Aí fui no médico, estou com gastrite e refluxo. Aí o médico falou: você não pode tomar refrigerante nem tomar café. Eu falei: café tudo bem, não é um negócio assim que eu tomo tanto. Mas o refrigerante, a coquinha gelada, num calor que nem esse que nós enfrentamos hoje. Fui almoçar na casa do Fernando, o que ele põe na minha frente? Uma coca gelada. É Satanás tentando a gente. Mas se isso domina o meu coração, então isso deixou de ser lícito. Isso deixou de ser algo bom. Você está entendendo, meu irmão? Então não é tudo lícito. Porque se tem algo que eu faço, que mesmo que permitido, me faz mal, isso não é bom. E se tem algo que eu faço, que mesmo que permitido, domina o meu coração, escraviza a minha alma, isso também não é bom. Então não é tudo lícito. Você está entendendo que Paulo está respondendo a esse ditado? Ele está dizendo então, nem tudo é lícito. É isso que ele está dizendo. Usando esses 2 argumentos. Então você pode pensar: não, eu posso me entorpecer, essa droga não é errada, ela é permitida, ela é legal. Deixa eu contar um exemplo para vocês, muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma viagem para o México, em 2019, foi quando eu me envolvi com a Citrocine. Fiquei 3 semanas lá, e eu tenho problema de dormir. Não problema de dormir, eu durmo relativamente bem, mas eu tenho um problema com barulho. E a ideia é que a gente ia dormir com alguém que a gente não conhecia de algum lugar do mundo. E se tiver alguém que ronca comigo, eu não durmo. Não tem como eu dormir. E aí eu morava em Séries na época, fui lá um cara que tinha uma farmácia, falei assim: fulano, eu preciso da sua ajuda. Eu vou viajar, vou ficar 3 semanas lá, vai ser o trem tudo em espanhol, eu não falo espanhol. E eu vou ficar 3 semanas sem dormir, eu não sei se eu sobrevivo. Não, pastor, fala o seguinte: tem um remedinho aqui, você toma ele, toma só meio comprimido e toma perto da cama. Você toma ele, você vai dormir e fica sossegado.
No outro dia você vai acordar zerado. Ele não é daquelas que tem ressaca, não. Eu falei, nossa, show de bola. Bom demais. E aí eu fui, peguei o remedinho, parti o comprimido. Passei as 3 semanas tomando comprimidinho. Já deitado, eu tomava, show de bola. Tomei uma semana todinha. Teve um dia, já está para o 10º dia, vai criando intimidade, né? O pastor colega que estava comigo no quarto, falando da vida dele, da esposa, não sei o quê, e eu já tinha tomado o remédio. E aí eu dormi no meio do caminho, ele falou, Vinícius, você está me ouvindo? Eu falei, estou ouvindo. Estou ouvindo. E aí eu voltei para casa. E aí eu não precisava mais do remédio. Mas eu tomei o remédio ainda assim. Aí eu não precisava mais de meio comprimido para dormir, eu precisava de 1. Aí chegou um momento que eu precisava de 1,5. Acabou a cartela, eu fui lá pedir mais. Eu sou o pastor, o cara deu. A Ju é farmacêutica. Ficou brava, irritada. Eu passei a tomar 2 comprimidos. 4 meses depois eu não conseguia dormir sem esse remédio. É isso que acontece com a gente. Para eu conseguir me livrar desse remédio, a Ju me ajudou. Jogou tudo que tinha remédio fora. Eu dei batedeira à noite. Eu sonhava que o remédio estava na minha mochila. Eu sonhava que eu ia lá e pegava. Eu fiquei sem dormir uns 10 dias sem esse remédio. Até meu corpo desintoxicar. Para poder conseguir dormir novamente normal. Não convém. Não é bom. Se dormir no seu coração, não é bom. Então nem tudo lhe é lícito. O texto continua e ele diz o seguinte: o corpo não é apenas matéria, mas tem um propósito. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mais uma vez, isso é um dito popular daquela época. É um pensamento cultural que existia naquela época. Esse pensamento refletia 2 realidades. Aquilo que é conhecido como ascetismo rigoroso ou libertinagem absoluta. O que existia naquela época? Existia um dualismo da filosofia grega que dizia o seguinte: o corpo, a matéria, não tem valor. O que tem valor é o espírito, porque é isso que se conecta com o saber, com a gnosis, com o divino. Então, a partir desse pensamento, existiam 2 grupos. Um que dizia o seguinte: já que o corpo é essencialmente mau, ruim, ele não pode ter prazer. Nós precisamos privar o corpo de tudo que é possibilidade de prazer. Esse é o pensamento do ascetismo rigoroso. Mas outro grupo pensava assim: não, já que o corpo não vale nada, já que ele não interfere na nossa espiritualidade, então, na verdade, nós podemos fazer tudo o que a gente quer. Então, a gente pode abusar do corpo, a gente pode fazer o que a gente quiser. E esse dito, os alimentos são para o estômago existe para o alimento, é uma reflexão, é algo que reflete esse pensamento de que uma coisa serve à outra. E aí Paulo diz assim: mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Ele está dizendo o seguinte: faz parte do julgamento de Deus o corpo. O corpo não é uma matéria indiferente ou inerente à realidade de quem você é. Nós somos formados por corpo e alma, e na eternidade teremos corpo e alma. Sério, pastor? Eu pensei que a gente ia ser um monte de fantasminha. Não, nós vamos ter corpo. Jesus ressuscitou, e esse é o argumento que ele vai usar aqui, olha só, senão eu vou antecipar. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Por isso, o corpo de vocês não serve à percepção que vocês têm desse corpo, seja para o prazer ou seja para o ascetismo rigoroso. O corpo de vocês serve para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ele está fazendo um trocadilho em relação ao ditado do estômago e do alimento. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então ele está dizendo: o corpo tem um valor espiritual divino. Jesus não morreu naquela cruz para salvar a sua alma.
Jesus morreu naquela cruz para salvar a sua pessoa. E a sua pessoa é formada por corpo e alma. Por isso, o nosso corpo serve com o propósito de glorificar ao Senhor. São 3 verdades básicas aqui que Paulo está trazendo para nós. As decisões que tomamos sobre o corpo têm consequências eternas. Enquanto o dualismo grego dizia, o corpo não vale nada, usando você ele por prazer ou usando você ele para uma vida rigorosa, Paulo está dizendo, não é assim não. O seu corpo tem valor sim. O que você faz com ele é um reflexo imediato da sua eternidade, da sua percepção com a eternidade. Isso tem a ver com identidade. O que nós fazemos com o nosso corpo e a maneira com que nós usamos esse corpo tem a ver com quem nós somos. Se somos alguém diante de Deus ou não. Ou não. Segundo, a ressurreição de Cristo prova que Deus valoriza o físico e não apenas o espiritual. Ora, Deus ressuscitou o Cristo de que forma, gente? Corporal. Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu. O que significa que na eternidade nós vamos comer. Jesus, depois da eternidade, foi tocado. Era físico, era palpável. Tomé não enfiou o dedo nele e atravessou do outro lado, não. Ele encostou em Jesus. Ele tocou em Jesus. De forma que nós também teremos o corpo glorificado. O uso do corpo para prazeres autodestrutivos contradiz o seu propósito divino. Quando eu uso o corpo de uma forma a destruí-lo, isso contradiz o porquê eu fui criado, o propósito para o qual eu fui criado. Percebe que isso tem um nível de aplicação infinito? Infinito. Eu parei de tomar refrigerante porque o médico disse para mim, se você continuar tomando refrigerante, você vai sofrer, você vai sentir dor, dá uma sensação doida aqui na gente, tal do refluxo, dá uma dor no peito. Primeira vez que eu senti esse trem, eu pensei que eu estava infartando. Eu estava em São Paulo, sozinho, começou a vir uma dor no peito aqui, esse negócio subia para a garganta, eu falei, estou morrendo, vou morrer sozinho, vai dar nem para dar tchau para ninguém. Ora, se me incomoda, se dói, se é ruim para mim, para que eu vou usar esse negócio? Por mais bom que seja a Coca-Cola. Eu falo com pesar mesmo. O texto continua, e ele diz assim: a unidade com Cristo gera em nós uma nova identidade. Lembra, o povo de Corinto, eles estavam na percepção seguinte, olha, o corpo não vale nada, gente, então está liberado. Ou alguns diziam assim, não está liberado não, porque justamente ele não vale nada. A maioria dizia, está liberado. Fazia o que quisesse com o corpo, porque o nosso negócio é conectar a nossa alma lá com o divino. E aí Paulo vai argumentar dizendo o seguinte, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ou será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta? Deixa eu dar uma pausa aqui. Em Corinto existia um grande templo famoso para Afrodite, a deusa do amor. E a maneira de se cultuar a Afrodite era com prostitutas ritualísticas. Então, a ideia de bacanal, de orgia e coisas nesse sentido, nascem nesse contexto de adoração ao panteão grego da época, especialmente Afrodite. E era prática comum daquele povo ir até o templo de Afrodite com o objetivo de se conectar com o divino e participar de um rito sexual, verdadeiras orgias. Isso era cultural. Eu sei que você olha para isso e fala assim, nossa, que estranho, que diferente, mas para aquela época era absolutamente normal. E aí Paulo está dizendo o seguinte, vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? Vocês não pertencem a Afrodite, vocês não pertencem à cidade de Corinto, vocês não pertencem ao Império Romano, vocês pertencem a Jesus.
Faz sentido você unir alguém que faz parte do corpo de Cristo a uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une com uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. Aqui Paulo traz uma implicação muito mais séria. A relação sexual é o pacto espiritual de casamento. É o selo de casamento. Quando um ser humano pratica relação sexual com outro ser humano, ele está fazendo um selo pactual, espiritual, eterno de casamento. Não é cartório, não é aliança no dedo, não é um compromisso público. É o sexo. Por isso que a relação sexual só pode ser vivida depois de um compromisso de casamento. Porque antes disso, eu estou deturpando o propósito do meu corpo. Do meu corpo. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso aqui é pesado demais, viu, gente? Porque se eu me uno ao meu Senhor e eu sou um só com Ele, na teologia a gente chama esse negócio de união mística. Eu sei que o nome é esquisito, mas é um retrato, é o nome que foi dado para esse relato de que eu e você, uma vez em Cristo, nos tornamos um só espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. E o que Paulo está dizendo, por que isso é pesado? Se o Espírito de Deus habita em nós, e nós somos corpo de Cristo, faz sentido esse corpo ser entregue de uma forma que deturpa o propósito pelo qual nós nos relacionamos com Deus? Não. Se esse corpo é entregue a essas práticas, o que significa então? Que não estamos unidos a Cristo. Por isso que é pesado. Por isso que isso aqui é tão sério. Por isso que a maneira como que nós lidamos com o nosso corpo tem implicações espirituais tão eternas. Não é simplesmente viver do jeito que quiser, fazer o que quiser, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo é lícito de verdade, nem tudo me faz bem. Se me escraviza, não me faz bem. Não, mas eu não estou morrendo, mas se escraviza, não faz bem. Mas eu não tenho refluxo, mas se não escraviza, não faz bem. Não faz bem. O texto continua, e aí Paulo vai dar um conselho. Como é que eu lido então com as tentações do corpo, que envolve o corpo? É interessante que em outras realidades de tentação, o conselho não é esse que nós vamos ver aqui agora. O conselho é diferente. Por exemplo, se você for para expulsar vários demônios, você pode jejuar e orar. Olha que coisa interessante. Se for para expulsar centenas de demônios, você precisa jejuar e orar. Mas se for para você lidar com a tentação do seu corpo, você precisa correr. Você está entendendo como isso é sério? Olha só o que diz o texto: fujam da imoralidade sexual, fujam da deturpação do corpo de vocês. Para expulsar demônio é fácil, o difícil é encarar as tentações que o nosso corpo deseja. Não dá para a gente dizer assim, não, eu acho que eu consigo. Não, não, que isso, eu consigo, eu sou mais forte, eu já aprendi lições com a história de outras pessoas, eu dou conta. Não dá conta. Você não dá conta. Você dá conta de enfrentar o capeta frente a frente, mas você não dá conta de enfrentar a tentação do seu corpo. Você não dá conta de dizer não para a droga, não para a prostituição, não para o adultério, não para o prazer que envolve o seu corpo. Por isso, fuja. Fuja. É sair correndo mesmo. Fuja. Não quero, sai, some. Hoje eu fiquei olhando para a Coca lá. A minha sorte é que eu já sabia disso. Então eu passei no mercado,
Comprei água de coco. Imagina você chegar na casa de alguém com 2 litrão de água de coco. E aí, gente? Água de coco. Fernando achou e a Roberto que eu estava super fitness assim. Depois a gente queimou o holocausto, comeu muita carne, porque essa não faz mal. Fuja, meu irmão. Não se coloque em posição de ser tentado. Você não vai conseguir. Fuja. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. É como se ele estivesse dizendo assim, não vai lá para o templo de Afrodite, pelo amor de Deus. Não anda mais com esse povo, pelo amor de Deus. Muda as práticas, os relacionamentos, muda o seu mindset. Ó, ficou legal essa, não ficou? A sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida. Chega. Porque o pecado que afeta diretamente o corpo não apenas desonra a Deus, mas destrói a nós mesmos. Diferente de pecados emocionais, de desejos, que por vezes, se você pede perdão, se você se arrepende, isso é de alguma forma facilmente solucionado. Pecados que envolvem a fisicalidade, não é assim. Ele deixa marcas, cicatrizes, dores profundas. Enquanto outros pecados podem ser corrigidos com arrependimento, mudança de atitude, pecados que tocam o corpo deixam marcas profundas. O único caminho seguro não é enfrentar, não é, mas é fugir. Foge da tentação, foge. Esse texto termina com Paulo dizendo o nosso propósito supremo. Ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Antes de Cristo, não era só o nosso corpo que não tinha valor, era a nossa alma também. Era a completude de quem nós somos, a inteireza de quem nós somos. Não tinha valor. Antes de Cristo, caminhávamos como mortos, como diz o próprio Paulo em Efésios capítulo 2. Segundo os desejos da carne, impulsionado pelo príncipe da potestade do ar, que é um apelido para Satanás. Fazíamos o que queríamos, e como fazíamos o que queríamos, fazíamos o que Satanás queria que a gente fizesse. E por isso estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados. Mas por causa da grande misericórdia de Deus, Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, nos redimiu da nossa condição, nos deu nova vida, nova identidade. E agora, em Cristo, vivemos para a sua glória, porque é para a glória dele que nós caminhamos. É para a glória dele que nós caminhamos. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês foram comprados por um alto preço. Eu acho que deu alguma zebra aqui, Aleixo, na luz aí, ó, vê aí para nós. Vocês foram comprados por um alto preço. Então, por isso, glorifiquem a Deus. Como que eu glorifico a Deus, meu irmão? Cuidando dessa bagaceira aqui. No meu caso, é meio bagaceira mesmo. Esses dias eu fui no médico e descobri que eu estou com uma dor aqui, ó. Ela sai aqui, não sei como é que a gente fala isso aqui, sem falar glúteo. Obrigado, meu bem. Ela sai aqui do glúteo e vai até o calcanhar. Parece ciático, mas não é não. Eu sou sortudo. É um nervo, uma inflamação, como é que é? No músculo.
Piriforme? Piriforme, ela está me ditando aqui. É uma inflamação que dá aqui no glúteo, alcança o nervo e finge que é o ciático, mas não é. Eu estava sentindo só do lado direito, mas agora eu estou sentindo do lado esquerdo também, tá bom que está igual. Então, quando eu viajo de avião, por exemplo, e tenho que ficar 2 horas sentado naquela poltrona deliciosa, eu sinto muita dor. E mesmo de carro, que é mais acolchoado, eu também sinto dor. Bagaceira de corpo. Mas preciso cuidar. Já fui no médico, fazer fisioterapia, tomar injeção, não sei o quê, toda essa coisa. O que Jesus está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, é: cuida do seu corpo. Glorifica com o seu corpo aquilo que Cristo fez por você. Age em gratidão. Você não precisa de entorpecentes. Você não precisa se distrair para encontrar qualquer tipo de satisfação. Jesus morreu naquela cruz para te dar uma nova identidade. Isso é o suficiente para a afirmação de quem você é. Você não precisa se entregar a qualquer tipo de prática de imoralidade sexual, ou seja ela qual for. Paulo está dizendo para nós 4 coisas aqui. Nosso corpo é um templo sagrado. Nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo deve glorificar a Deus. E isso significa que não podemos abusar do nosso corpo com práticas destrutivas. Destrutivas. Um comparativo interessante do que a gente está falando aqui é o seguinte: o mundo diz para você, busca o prazer. É o hedonismo moderno. É o efeito anestésico da dor. Mas Jesus diz, busque a glória de Deus. Busque a glória de Deus. O mundo diz, você é dono do seu corpo. Faz o que você quiser com ele. Mas Jesus diz, você não é dono do seu corpo. Eu comprei o seu corpo. Eu paguei um preço incalculável para que você pudesse ter o seu corpo glorificado. O mundo diz, você é livre para escolher. Jesus diz para nós, a verdadeira liberdade é ser livre do pecado. Porque como eu sou livre para escolher se o pecado domina os meus desejos, as minhas motivações, os meus passos, como é que eu sou livre para escolher se na verdade eu estou escravo dessa condição, desse entorpecente, ou seja lá do que for? Liberdade mesmo é você poder dizer não. Isso é liberdade. Liberdade é agir sem ser coagido. Diante disso, o que fazer então? Primeiro, reprograme seu conceito de liberdade. Esse negócio que você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, porque você é dono do seu corpo, isso não é liberdade. Liberdade verdadeira é viver sem ser escravizados pelos nossos próprios desejos. E meu irmão, todos nós estamos escravizados por algum desejo. Todos nós. Pode ser jogo de internet. Pode ser droga mesmo, lícita ou ilícita. Pode ser pornografia. Pode ser na área da sexualidade. Mas todos nós estamos sendo controlados pelos nossos próprios desejos. Você quer desfrutar de verdadeira liberdade? Diga não para essas coisas. Para alguma delas você tem que fugir. Não é só dizer não, é sair correndo. É sair correndo. Segundo, valorize o seu corpo como um lugar de adoração. Valorize o seu corpo como um templo do Senhor, porque Jesus te comprou e te consagrou, olha que coisa linda, como templo do Senhor. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, então tudo que você faz com ele importa. A cultura nos ensina que a identidade vem do que sentimos e queremos fazer, mas a Bíblia nos ensina que nossa identidade vem de quem habita em nós. Estamos unidos a Cristo e somos um só com Ele.
Por isso o nosso corpo, aquilo que fazemos, importa. Verdadeiramente importa. Terceiro, faça escolhas que refletem seu verdadeiro dono. Quem é o seu verdadeiro dono? Jesus. Jesus é o seu verdadeiro dono. Nossa sociedade valoriza a autenticidade, a autonomia acima de tudo. Mas a Bíblia diz que você não pertence a si mesmo. Você pertence a Deus. Quando você reconhece isso, todas as suas escolhas, desde como você usa o seu tempo, até como você lida com prazeres e tentações, precisam refletir essa verdade. Essa verdade. Nós começamos o discipulado de casais agora aqui na igreja. E se você não entrou, não se preocupe. Semestre que vem nós vamos ter outro. Mas eu lancei um desafio nesse discipulado. Da gente orar um pelo outro, enquanto casal. Só orar. Fazer uma oração em favor do outro. Orar, um em favor do outro. E eu já recebi mensagens de mulheres e de homens dizendo o quanto isso é difícil de acontecer. Eu não disse que era uma oração de 1 hora. Era só levantar, bom dia. Senhor, abençoa minha esposa, em nome de Jesus, amém. Pronto, valeu. Mas nós estamos escravos dos nossos desejos. Não dá tempo de eu acordar e fazer essa oração, porque eu preciso pegar o celular primeiro. Ou eu preciso tomar o meu café, ou o meu remédio. Nós estamos escravos. Escravos, meu irmão. Eu sei, a aplicação foi ampla demais, já que o tema era drogas, né? Mas é porque é amplo mesmo. Eu volto à frase de C.S. Lewis. O problema não é que os nossos desejos são fortes. É que na verdade eles são fracos. Nós nos contentamos com algo temporário. Com uma alegria rápida. E por isso nos frustramos. Porque fomos criados para uma alegria eterna. Eterna, meu irmão. Eterna. Reavalia os seus hábitos. Reavalia as suas prioridades. Reavalia o seu tempo. Reavalia a maneira com que você tem usado o seu corpo. Reavalia. Porque Jesus pagou um preço caro demais para a gente ficar brincando com esse negócio. Eu quero terminar com essa frase. Ela diz assim: você não é um corpo sem propósito, nem uma alma sem valor. Cristo pagou um alto preço por você e habita em você. Então viva cada dia como alguém que pertence a Ele e é profundamente amado por Ele. Profundamente amado por Ele. Profundamente amado por Ele. Nós vamos cantar uma música. E eu queria que você respondesse a Deus. Nós sempre temos dito aqui que um culto é um diálogo. Nós começamos invocando o nome do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Adoramos a Ele com música, com louvores. E cremos que Deus falou por meio da sua palavra. E agora, o que nós vamos responder para Ele? Nós precisamos responder ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa música, faça dela a sua oração e responda ao Senhor naquilo que Ele te desafiou nessa hora, em nome de Jesus. Para sempre
compreender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer. Cante isso, igreja, diga. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, as meninas, diga. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas. Vamos ficar de pé pra gente cantar essa música? Os homens comigo e com Orestes, diga. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne reduzir, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover que existe paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio, o fim do universo, Rei do Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor, Pai, porque em tantas situações temos falhado, ó Pai, em honrar a Tua obra, em glorificar o Teu nome, com o nosso corpo, com o cuidado do nosso corpo, ó Pai. Agimos de forma destrutivas, achamos que isso é autonomia, que isso é liberdade,
quando na verdade nos encontramos escravos dos nossos desejos, dos nossos pecados. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Vem de encontro com o nosso coração e lança luz sobre as trevas que existem aqui. Pai, que a gente possa encontrar alegria e satisfação pela nova identidade que temos a partir da Tua obra. Que nós possamos caminhar em direção à Tua glória, glorificando o Teu nome, porque é em direção à eternidade que nós caminhamos e não a um tipo de satisfação temporária. Pai, nos ajuda a nos libertar dos nossos vícios, daquilo que tem nos anestesiado, nos entorpecido, nos distraído, ó Pai, da caminhada com o Senhor. Abençoe a cada casa, a cada lar, a cada família aqui representada, ó Pai. Que nós possamos caminhar verdadeiramente livres, porque o Seu amor nos alcançou. E que agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, as consolações do Seu Santo Espírito, Espírito que habita em nós, seja conosco, com a Tua igreja e com o Teu povo em todo lugar dessa terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.